Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia, Ingrid! Que prazer! Como é que você tá? Saudade! Bom dia, Drica! Bem-vindas! Bom dia! Como é que vocês estão, gente? Como é que tá o clima aí na cidade de vocês? Aqui em Rio Grande, um dia de sol, mas muito frio. Temperaturas baixas, tá bem geladinha. Bom dia, Alba! Bem-vindas, amadas! Delícia de tempero, bom dia! Silvana, Rosemary, bem-vindas, bem-vindas! Muito bom, gente, estar aqui com vocês mais uma terça-feira, né? Terça-feira passada nós não tivemos a live Café com Jesus, as Mulheres da Bíblia, porque as minhas filhas estavam de férias e eu quis, assim, aproveitar esse tempo com elas, que passa tão rapidinho, né? Essas férias escolares, então a gente entrou num outro ritmo aí familiar. E aí eu achei melhor não fazer a live, tá bem? Mas hoje nós estamos aqui, um novo mês, o mês de agosto, né? Eu acho tão interessante essa maneira de Deus, né, de conduzir as coisas. Não é assim um dia que nunca tem fim, né? É um dia de 24 horas, é uma semana de 7 dias, meses de 30, 31 dias, anos de 365, 366 dias. É uma vida cíclica, né? E aí você tem a oportunidade, pelo menos passa essa ideia, né? De que você pode viver algo novo num ano que está em andamento. Então a gente está vivendo aí o ano de 2025, mas só essa mudança de mês já dá essa sensação, né? Eu posso fazer diferente em agosto do que eu fiz em julho. Isso é muito bom, eu acho muito pedagógico, muito carinhoso da parte de Deus construir a vida nesse formato. E em julho, você que acompanhou a live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia, nós aprendemos tanto sobre amizade, né? Com tantos exemplos bíblicos de duplas de mulheres que se ajudaram, que se fortaleceram ao longo da caminhada. E hoje, gente, entrando em agosto, eu quero falar sobre pausas no mês de agosto, né? A pausa aplicada de maneira sensata. Ou a falta dessa pausa, o que ela pode gerar na vida das pessoas. Então eu quero falar sobre isso com você aqui. Durante todo esse mês de agosto a gente vai estar falando sobre pausa. Inclusive, gente, está bem legal o tema do nosso devocional de agosto, que vai começar segunda-feira que vem lá no grupo de WhatsApp da Mulher Satisfeita. A gente tem um grupo no WhatsApp, onde todo mês nós compartilhamos um devocional temático, né? E esse mês nós vamos falar sobre ter uma vida ocupada, mas não ser produtiva, sabe? Você ter tanta coisa para fazer e quando chegar ao final do dia ter aquela sensação de que você não produziu nada. Você fez muito, mas não produziu nada. Então os perigos, né, de uma vida ocupada, mas sem produtividade. A gente vai estar falando sobre isso no devocional de agosto. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida esse devocional, tá? Então eu quero te convidar, se você não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, entre, fique por lá, né? Além do devocional que acontece uma vez no mês, normalmente uma semana, no máximo 10 dias, apesar de que julho a gente bateu o recorde, né? Ficou bastante tempo no devocional de julho, quem estava lá viu. Eu sempre estou colocando uma palavra, sempre eu estou compartilhando algo que Deus está falando no meu coração, né? Fora que quem está nesse grupo tem acesso às nossas atividades, agenda, com uma certa prioridade. Então, quem está ali sempre recebe as coisas muito pessoalmente, fora que tem acesso a nós, né? Então, eu estou lá com o meu WhatsApp pessoal, então as pessoas entram em contato, conversam comigo. Isso é muito bom, muito gostoso, tá? Então, vamos lá para a nossa live de hoje. Já passei alguns avisos aqui,
Já te convidei para estar conosco no Devocional de agosto, né, que vai falar sobre os perigos de uma vida ocupada, mas que não é produtiva. Já falei um pouquinho como é que vai ser o tema de agosto, a gente vai falar sobre pausas, tá? E hoje, gente, eu quero falar sobre a falta da pausa na vida de uma mulher, né? A pausa para pensar, para refletir, para aceitar, para acolher a sua história e depois para celebrar o seu milagre, celebrar a sua vitória. Ela não se permitiu viver essas pausas. A pausa do processo, a pausa da espera. E depois que o milagre veio, ela não viveu a pausa da celebração. E aí o que aconteceu com essa mulher? A insatisfação tomou conta do coração dela. Se tornou uma amiga íntima. Então, eu vou chamar para o cafezinho agora Raquel, a esposa de Jacó. E ela, infelizmente, não vai vir sozinha, porque alguém que sempre tomava um cafezinho com Raquel era a dona insatisfação. Ela andava agarrada com a insatisfação. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Amém? Mas vamos orar? Vamos orar porque eu sempre digo, não é apenas uma live, é a ministração da palavra de Deus. Então tem que ser feito coração. Aliás, nós aprendemos com a Neide, né, em uma das lives Mães que Oram. Antes de tudo, ore. Então vamos orar? Pai, eu te entrego essa manhã mais uma vez. Te entrego essa live, o propósito de nós estarmos aqui. Que a cada semana, Senhor, Tu venhas confirmar que eu devo estar aqui. Eu não quero fazer nada por mim mesma, para preencher um cronograma, para ficar parecido com outros perfis de Instagram, para fazer o que todo mundo está fazendo. Mas eu quero me mover debaixo do Teu propósito, Senhor. Por isso que cada semana o Senhor confirme, se é da Tua vontade, que nós estejamos aqui juntas. Hoje nós estamos, Senhor, eu te peço a sabedoria para compartilhar a Tua palavra, a inspiração, a revelação, a instrução que só pode vir por parte do Senhor, que Tu venhas conduzir tudo o que acontecer aqui essa manhã, que a Tua palavra, Deus, saia da minha boca direcionada, inspirada, filtrada pelo Senhor, e que ela chegue aos ouvidos das minhas irmãs, Senhor, de maneira clara, objetiva, que os corações estejam abertos, que o Senhor facilite a compreensão, o entendimento e, principalmente, que a gente perceba como que, de maneira prática, nós podemos viver aquilo que vai ser ministrado aqui essa manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Tô aqui me segurando, tá muito frio. Vamos lá! Raquel, ela, né, foi uma das esposas de Jacó. Você sabe que Jacó, ele teve duas esposas, Lia e Raquel, que eram irmãs. Esse mal entendido aí não veio por parte de Jacó, né, mas do seu sogro Labão, que era um homem muito sem escrúpulos, né? E ele engana Jacó. Jacó trabalha 7 anos para poder se casar com Raquel. Era o dote, porque ele chega na casa de Labão sem nada. Ele foge, ele está fugindo da casa dos seus pais, depois que ele enganou seu pai, fingindo ser o seu irmão Esaú. E isso provocou um ódio muito grande no coração de Esaú. E Esaú fez uma promessa, né? Ele disse que assim que Isaac morresse, ele mataria o seu irmão. E aí Jacó foge, né? Ali acoitado, ajudado pela sua mãe Rebeca, ele foge para as terras de Labão. Quem é Labão? É o irmão mais velho da sua mãe, Rebeca, o seu tio materno. Ele foge, ele é abrigado por Labão lá, mas ele chega assim, sem nada, né? Sem dinheiro, sem nada. E aí ele se apaixona por Raquel, assim, ele vê Raquel e já fica encantado com ela e deseja ser o esposo dela, e ele não tem como pagar aquele dote. Então ele trabalha 7 anos para poder ter o direito de se casar com Raquel. E aí, no final desse período de 7 anos, vem a festa de casamento e ele é enganado por Labão, que ao invés de entregar Raquel, que é a filha mais nova, ele entrega Lia, que é a filha mais velha.
Então, Jacó se casa com Lia por engano. Nas noites de núpcias, quando ele vai ver ali, não é Raquel, é Lia, mas a situação já tinha acontecido. Labão se recusa, né, a desfazer aquele compromisso, aquele casamento. E ele então trabalha mais 7 anos para ter direito de se casar com Raquel. Ele não espera 7 anos para se casar com ela, né? A Bíblia diz que passados os dias ali das núpcias, né, da celebração do casamento de Lia, ele se casa com Raquel. Então ele casa com Raquel dias depois. Imagina o cenário nessa família, né? Lia também não teve oportunidade de viver ali a sua vida conjugal, né? Porque logo depois ele se casa com Raquel. E essas irmãs começam a disputar. Elas entram numa disputa sem fim. Raquel era amada por Jacó, era a mulher que ele queria, e Lia não era amada, mas Lia teve muitos filhos. E isso era algo assim muito bem visto, né, na sociedade daquela época. Enquanto que Raquel era uma mulher estéril, ela não conseguia engravidar. E aí elas começam a disputar entre si. Quem seria essa mulher que chamaria mais a atenção de Jacó? A gente chega no capítulo 30 de Gênesis, né, onde elas já estão casadas, Lia já teve filhos, né, os primeiros filhos de Jacó, Lia que deu, e Raquel não conseguia engravidar. Isso não acontecia. Então, Gênesis 30, versículos 1 e 2, a gente pode ler assim. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e implorou a Jacó, dá-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso eu sou Deus? Ele disse. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Gente, a insatisfação, o que ela faz? Ela distorce a verdadeira fonte. Quando a insatisfação toma conta do nosso coração, nós começamos a procurar o que precisamos nas fontes erradas. E foi o que aconteceu com Raquel. Ao invés dela ir a Deus em oração, ela procurar saber o que estava acontecendo com ela clamar para que Deus abrisse a sua madre, para que ela fosse mãe, não. Ela deposita toda aquela amargura, toda aquela expectativa em Jacó. Me dá um filho, Jacó, faz um filho comigo. Se você consegue fazer filhos com Lia, né, fazer com que Lia engravide, você tem que fazer isso comigo também. Você tem que fazer com que eu sinta o que Lia está sentindo. Você tem que me dar o que você dá para Lia. Olha a pressão. Amadas, o Salmo 90, verso 14, diz assim, satisfaça-nos pela manhã com teu amor leal. Então, Moisés, no seu salmo, né, o Salmo 90 é um salmo de Moisés, ele ensina que a fonte da satisfação é Deus. Só Deus pode satisfazer uma alma, só Deus. A frase, né, forte dos satisfeitas é, se Jesus não me satisfaz, nada mais será capaz. Só Deus pode satisfazer os desejos do nosso coração. Só Deus. Mas um coração insatisfeito, um coração tomado pela insatisfação, ele distorce a fonte. E ele começa a procurar nos lugares errados aquilo que só Deus pode dar. Aí o resultado disso é uma sapateira cheia de sapato e um coração vazio de satisfação. Um armário lotado de roupa e a gente não alcança a satisfação no nosso corpo, né, na nossa aparência, cada vez comprando mais e nunca a gente se satisfaz, não é verdade? Aí é um namorado atrás de outro, um relacionamento que não dá certo, vem um, vem outro, e aquele coração continua carente, buscando atenção, buscando proteção, buscando amor. Assim nós vamos em currículos, né? Em cursos, certificações, uma atrás da outra, a gente nunca alcança aquilo que tanto buscamos. Nunca a gente estuda e nunca é inteligente o suficiente, nunca está apto o suficiente, nunca é hábil o suficiente, sempre quer mais. Por quê?
Porque a insatisfação distorce a verdadeira fonte. Você não enxerga onde poderá ser satisfeita, né? O próprio Jeremias, o profeta, diz que o Senhor nos deu uma fonte, mas o povo de Israel cavou para si cisterna rota. Eles foram procurando se satisfazer em outros lugares, em outros altares, com outros deuses. Então a insatisfação nos faz buscar o que precisamos nas fontes erradas. Aí, amadas, o comprometimento da nossa vida financeira, que passa a existir para satisfazer os buracos da alma, dívidas, contas, aquisições, boletos altos, porque a gente está em busca de algo que o dinheiro não pode dar. Nós começamos a pressionar as pessoas para nos dar aquilo que só Deus pode dar. Os relacionamentos se tornam frágeis, difíceis, conflituosos, tensos, pesados, onde aquelas pessoas não podem ser elas mesmas, não podem dar o que elas são capazes de dar. Elas se sentem obrigadas a fazer por nós cada vez mais, porque nós exigimos e nós queremos, e nós queremos, e nós queremos. E sobrecarregamos cônjuge, sobrecarregamos filhos, sobrecarregamos a igreja em busca daquilo que só Deus pode dar. Então a gente vê Raquel pressionando Jacó para dar a ela aquilo que só Deus poderia dar. Ele mesmo diz: por acaso eu sou Deus? Por acaso eu sou Deus? Minha irmã, só quem vai te entender sempre, saber o que você pensa, saber o que você quer sem que você fale. Ele é capaz de ler seus pensamentos, sondar seu coração. A única pessoa que sabe que você está feliz ou que você está triste de verdade, sem que você dê nenhum sinal disso, é Deus. Mas nós, quando somos tomadas pela insatisfação, queremos que o outro perceba. Você não percebeu que eu não estava feliz? Não, você não deu nenhum indício disso. Você não percebeu que eu não estava gostando? Não, você nunca deu nenhum indício disso. Se espera do outro que ele seja o quê? Deus. Eu falo muito sobre amizade. Não tem como uma amiga ser uma boa amiga, uma boa ouvinte, conselheira, parceira para você fazer compra, parceira para controlar o teu dinheiro, para te ajudar, para te orientar, para falar a verdade para você, para falar de filho, para falar de marido, para falar... Não dá, gente! Para uma pessoa suprir todas as necessidades que nós temos. Então eu sempre falo, abre o leque de amigas aí. Você vai ter amigas que vão ser maravilhosas para conversar, maravilhosas para ouvir, maravilhosas para falar sobre família, maravilhosas para falar sobre encorajamento. Outras são mais cautelosas, vão te segurar um pouquinho, não vão deixar você se exceder demais. Você vai ter amigas que são ótimas para você ir para o shopping comprar coisa. Outras que você não tem como carregar no shopping, não dá, não tem paciência para isso. Quando você alcança satisfação, há também o soltar das pessoas que estão sob o nosso controle, para que elas sejam quem elas são. E elas sejam liberadas da obrigação de nos dar tudo que a gente quer ou tudo que a gente precisa. Então a insatisfação distorce a verdadeira fonte e nos leva a buscar em fontes erradas, certo? A satisfação compromete os nossos relacionamentos. Ela passa então a pressionar o seu esposo, a viver disputando com a sua irmã. Os versículos seguintes, ela dá a sua serva para dormir com seu marido. Gente, é de uma loucura, né? É de uma loucura. E aí, Lia não quer ficar para trás, dá a sua serva também. Você imagina, Jacó se torna usado por essas mulheres. Já não é mais uma relação conjugal saudável, equilibrada, na busca do amor mútuo. Não, é uma pressão, uma doença. Os relacionamentos ficam comprometidos. A gente não consegue se relacionar com as pessoas de forma natural, de forma saudável, porque a gente está insatisfeita e o outro tem a obrigação de me satisfazer.
E outra coisa, a insatisfação nos transforma em competidoras. Lia começa a competir com Raquel. Raquel começa a competir com Lia. Não satisfeitas, elas colocam as servas para competirem umas com as outras, inclusive contra elas mesmas. Entende? Então, a insatisfação te torna competidora. É um perigo você entrar na zona da competição. Porque a competição ela tem como base a performance. Um competidor, ele se preocupa com a sua performance, não com o seu interior. Olha só quantas coisas são distorcidas por causa da insatisfação. E aí o seu foco passa a ser o quê? A sua performance. O que você faz, como você faz, se você faz bem, se você faz melhor do que a outra, se a outra faz melhor que você, então ela é sua rival, ela precisa cair, ela precisa errar, você precisa brilhar mais que ela e começa essa competição que não leva a gente em lugar nenhum. Cuidado com a competição, porque a pauta dela é a performance. Enquanto que Deus nos convida ao relacionamento. E a pauta do relacionamento é o quê? Coração, intimidade, se abrir para Deus. Não é sobre performance, é sobre ser acessível, é sobre buscar o Senhor. Tudo começa a se distorcer na nossa vida por causa da insatisfação. Agora eu quero falar sobre a pausa nesse contexto. É verdade, Alessandra, ela contaminou um monte de gente também. Isso aí. Jacó passou a ser insatisfeito, Lia, as servas, todo mundo estava insatisfeito, é verdade. Olha só, onde que entra a pausa nisso aí? É claro, irmãs, que nós temos idealizações. Eu não acredito numa vida sem idealização. Quando as pessoas falam, você tenha filhos, mas não idealize. Como? Casa, mas não idealiza. Como, Brasil? Como assim? Né? Eu acho muito difícil uma vida sem idealização. Você idealiza. O coração do homem, ele é propenso, ele é inclinado a sonhar, a idealizar, a projetar, a imaginar. Isso é normal, né? Mas esse coração que sonha, que idealiza, que projeta, que enxerga, que imagina, ele precisa também estar sujeito ao propósito de Deus, que nem sempre está relacionado com o que a gente idealizou. Quando tem esse choque da vida idealizada e a vida real, é muito difícil. E aí o que a gente precisa? Pausar para acolher, para entender, para pensar, para refletir, para ressignificar. Precisa ter essa pausa. Raquel não parou para pensar na sua situação. Quando Jacó falou para ela aqui, ó, por acaso eu sou Deus? Foi ele que não permitiu que você tivesse filho. Não tem nada a ver com isso, Raquel. Imediatamente, ela pega a Bila e diz, toma aqui a minha serva, dorme com ela e me dá filho por meio dela. Veja, ela nem refletiu naquilo que Jacó disse para ela. Jacó chama a atenção dela, Raquel, eu não sou Deus. E não fui eu que te impedi de ser mãe. Não, sabe, não sou eu esse impedimento. Eu te amo, eu quero estar com você todas as noites, todos os dias. Você é a mulher que eu escolhi, a mulher que eu amo. Mas dar filhos a você, eu não posso. Eu não tenho esse poder. E sabe, às vezes a vida faz isso, desse choque de realidade na gente. Cara, na real, você está procurando na fonte errada, você está trocando os pés pelas mãos. O que a gente faz? Ao invés de a gente pausar e ouvir, e pensar, e refletir, e ressignificar, e entrar nesse processo, e aceitar esse processo, e viver esse processo, não a gente pega a Bila, dá a Bila. Sabe, ela nem pensa.
nem pensa, ela só reage. Ela não reflete, ela não para. Ela só vai, só vai. Amadas, tem que ter pausa quando a vida choca com o que a gente idealizou. Tem que ter a pausa da reflexão, da aceitação, do ressignificar. Se você não pausar nessa hora, você vai trocar o propósito de Deus por uma boa ideia. Uma boa ideia nem sempre é o propósito de Deus. Você se lembra de alguém que, diante desse choque de realidade entre a vida idealizada e a vida real, teve uma boa ideia? Você se lembra de uma mulher que teve uma boa ideia, mas que não era o propósito de Deus? Você se lembra de uma mulher que trocou o propósito de Deus por uma boa ideia? Uma mulher numa situação semelhante aí de Raquel, também estéril, não conseguia ter filhos, e ela teve uma boa ideia. Sara, boas ideias nem sempre são os propósitos de Deus. E tome muito cuidado com as boas ideias, porque as más ideias você tem certeza que não é de Deus. Então você se desvia delas, mas as boas ideias, elas têm uma cara de espiritualidade, uma aparência de coisa boa, uma aparência de algo espiritual. Elas podem ser legalmente aceitáveis, socialmente aceitáveis, mas elas não estão alinhadas com a vontade de Deus. Elas são tão ou mais nocivas do que as más ideias. Sara teve uma boa ideia. E o que aconteceu com a vida dela depois que a boa ideia foi colocada em prática? Eva teve uma boa ideia. Ser como Deus? Nem parece tão errado isso, né? Porque ele disse que nós somos a sua imagem e semelhança. Ela teve uma boa ideia. E o que aconteceu? Com ela e com a gente? Com a humanidade inteira? Cuidado com as boas ideias. Elas podem te levar para o buraco. Por isso, irmãs, é importante fazer uma pausa. Em tempos difíceis, em tempos em que a vida vai conflitar, ela vai se chocar com o que você sonhou, com o que você idealizou. Precisa ter a pausa da reflexão. Eu preciso parar, analisar, pensar o que está acontecendo comigo. O que Deus requer de mim nesse tempo, nessa estação, o que eu devo fazer? O que eu faço com essa realidade que eu estou enfrentando? Senhor, como eu ajo? Quais são as armas? Quais são as estratégias? Eu preciso parar e refletir. Mas Raquel não faz isso. Jacó dá uma luz para ela, ó, não tenho nada a ver com isso. Isso é coisa de Deus. E o que ela faz? Ela vai buscar Deus? Ela vai buscar a orientação de Deus? Não. Ela pega Bila, que não tem nada a ver com a história, joga naquela confusão. Agora entra a terceira mulher e mais filho com terceira mulher. Aí daqui a pouco Lia pega, joga Zipa, e aí outra mulher, a quarta mulher, e aí eles ficam assim, ó. Jacó passando de mão em mão. Olha que situação. Só porque ela não parou. Eu não estou dizendo para você porque tudo na minha vida acontece como eu quero. Tudo na minha vida acontece do jeito que eu quero. Não. Eu estou vivendo um momento de choque onde o que eu idealizei não combina nada com o que está acontecendo. Mas não adianta eu querer lutar contra isso acontecendo. É uma realidade. Eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso analisar, eu preciso orar, preciso ir na fonte certa, eu preciso entrar nesse processo, me sujeitar a esse casulo, viver essa situação, deixar que ela me transforme, aperfeiçoe o meu caráter, porque é assim, mães. Não é fugindo, não é jogando bila para a história, não é entrando em competição que a gente vai alcançar o sucesso.
O que Paulo ensina? A tribulação, ela produz o quê? Nessa mulher que quer encontrar essa satisfação em Deus, que quer ser uma mulher aprovada pelo Senhor. Desespero, correria, competição? Não. Ele disse, a tribulação produz paciência. Perseverança, né? Paciência, esperança. A esperança, o caráter aprovado. O caráter aprovado, ele só vem para quem se sujeita ao processo. Que processo? De perseverar, de ser paciente, de ter esperança. E aí você tem um caráter aprovado. Você está vendo que Deus não está prometendo que no final do processo a gente vai ter o que quer. A gente vai ter o que idealizou. A gente vai ter o que imaginou. Mas no final do processo nós não vamos sair iguais de como entramos. Essa é a promessa. Você será melhorada. Você será transformada. Você será aperfeiçoada. Isabel, da mesma forma que Raquel, não conseguia ter filhos. E ela era casada com um sacerdote. Quem ia dar continuidade àquela linhagem sacerdotal? Isabel era uma mulher exposta, de vida pública. Zacarias era um dos sacerdotes da época. Era um homem conhecido pelo povo. E a Bíblia diz em Lucas 1, se eu não me engano, versículo 6, que aos olhos de Deus, Zacarias e Isabel eram justos e faziam com zelo tudo conforme a lei exigia. Foi uma mulher que sujeitou o seu coração ao processo de transformação. Aquela esterilidade serviu para transformá-la numa mulher melhor, aperfeiçoada, de caráter aperfeiçoado. Você se lembra da sunamita, que também era estéril, também não conseguia ter filhos? E ela era hospitaleira, gentil, abençoadora. Quando Eliseu foi até ela para poder abençoá-la, para que ela tivesse um filho, ela disse, não, meu Senhor, não me faça essa promessa. Eu estou satisfeita, eu tenho o que eu preciso no meio do povo. Ela permitiu que a sua dor aperfeiçoasse. É a pausa no problema. Você já viu quando a gente está assistindo um jogo de futebol, uma partida de vôlei ou qualquer outra competição em equipe? E a gente percebe que aquela equipe não está bem? O que é que você fala várias vezes ali como espectadora? Pede um tempo, organiza esse time, muda, faz substituição. O que esse técnico está fazendo? Onde é que está a cabeça desse homem? Não é assim, gente? A mesma coisa é a vida, não está dando certo, a jogada não está entrando. Sabe? Precisa parar, precisa pausar e rever. Mas Deus é tão misericordioso que no caso de Raquel, né, ela rejeitou o processo de ter um caráter aperfeiçoado. A sua espera, o não, a esterilidade não transformou Raquel numa mulher melhor. Ela não viveu esse processo de perseverança, paciência, esperança e caráter aprovado. Ela não viveu isso. Mas o Senhor lhe abriu a madre, como diz a palavra lá em Gênesis 30, do 22 ao 24. Diz assim, então Deus se lembrou de Raquel e em resposta às suas orações permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, disse, e o chamou José, pois disse que o Senhor me acrescente mais outros filhos. Olha só. Ela não viveu a pausa da espera, para permitir que essa espera, esse problema, essa dificuldade transformasse o seu coração. Ela não viveu essa pausa. O Senhor dá a ela um filho, José. E olha o nome que ela bota em José. Quero mais. Esse foi o nome de José. O nome de José significa me dá outro filho, Senhor. Agora ela vive um milagre. Agora a bênção chega. Aquilo pelo qual ela orou
aquilo que inquietou seu coração a vida inteira, todos os anos de casada, que gerou essa tribulação dentro da casa dela. Problema, desconforto, briga, conflito, competição. Ela e a irmã, agora as duas servas, 4 mulheres disputando o mesmo homem. O neném vem, nasce José, um homem, coisa muito significativa para a cultura daquela época. E aí, olha só o que ela diz: quero outro. Lhe deu o nome de José de quero outro. Gente, nós lemos José, mas a maneira como eles chamavam era pelo significado. Imagine, quero outro acordou, quero outro quer mamar. Peraí que eu vou trocar a fralda do quero outro. Quero outro, vem aqui. Gente, ela se bombardeava com a sua insatisfação. Ela chamava a sua insatisfação 24 horas por dia. Ela deu o nome do seu filho da sua insatisfação. Ela alcança o milagre que ela quer, mas ela não alcança a satisfação. Essa é a desgraça de uma vida insatisfeita. Porque a pessoa insatisfeita, que não se coloca no processo de ser transformada, ela alcança o que ela quer. Ela alcança o que ela almeja, mas isso não é suficiente para ela. Nunca será. Ela quer mais e mais e mais e mais e cada vez mais. Essa é a desgraça de uma vida movida por insatisfação e não por propósito. Não tem fim, a pessoa não para, não sossega. A alma não tem descanso. Amadas, quando Deus nos abençoa, é necessário outra pausa para viver o milagre, para internalizar o milagre, para você não ser do grupo que esfrega o milagre na cara dos outros, entendeu? Olha, agora aqui o meu milagre tem sabor de mel. E quem não celebrou, quem não festejou, quem não orou comigo, quem não acreditou, engole aí o que Deus me deu, entendeu? Para você não ficar soberba, para o milagre não subir sua cabeça. Tem que ter pausa para viver a vitória. Tem que ter pausa para viver a vitória. A palavra diz no Salmo 139, se eu descer no mais profundo abismo, olha, chocou o que eu idealizei, com o que a vida trouxe para mim, deu choque. Se eu descer nesse lugar mais baixo, eu preciso me encontrar com o Senhor nesse lugar mais baixo, para que a dor não me mate, para que a dor não distorce a verdade, para que a dor não me enfraqueça, para que a dor não me paralise. Mas se eu subir no mais alto monte, nos mais altos céus, se eu pegar as asas da alva e subir, eu também preciso me encontrar com o Senhor nas alturas, para eu me lembrar que foi Ele quem me levou lá, para eu me lembrar que assim como eu subi, eu posso descer. E se eu subir é porque eu já estive lá embaixo. Se eu precisei subir é porque eu já estive embaixo. Para eu não jogar a minha alegria, o meu milagre na cara de ninguém. Então, se eu descer ou se eu subir, eu preciso me encontrar com o Senhor. Mas a gente não vê isso na vida de Raquel. Nem quando ela desce, nem quando ela sobe, ela consegue ter uma experiência com Deus. A sua dor não a melhora e o seu triunfo não a melhora. Gente, que loucura! Que loucura! Ela chega onde ela quer e ela continua clamando por mais. O mais vem, porque é o que ela quer. E a alma dela não teria sossego se ela não alcançasse o quero mais dela. Quero outro filho, me dá outro filho, Senhor. E vem o outro filho. Gênesis 35. O outro filho vem pelo caminho, em uma viagem, em um contexto de mudança, em uma situação difícil, o filho vem. Gênesis 35, do 16 ao 20. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estavam a certa distância da cidade. Olha só, ela entra em trabalho de parto
no caminho, andando, viajando. Ela não está parada na sua tenda, na sua casa, como ela estava quando José nasceu. Ela agora está assim, peregrinando. E aí, de repente, ela entra em trabalho de parto, tudo tem que ser construído, sabe? Preparado para que ela dê à luz àquela criança. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá um outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O seu último suspiro foi: filho da minha aflição, filho da minha dor. As últimas palavras de Raquel expressaram o seu coração. Filho da minha dor, filho da minha aflição. Raquel, deu esse nome para o menino, Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim, que significa filho da minha mão direita, filho da minha força. Esse filho vai me fortalecer para eu lidar com essa perda, com esse luto, com a mulher que Jacó amava, Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Ela foi sepultada no caminho. No caminho. Não num local específico, num túmulo específico, como aconteceu com Lia, que foi sepultada onde Sara, Isaac, Sara, Abraão foram, sabe? No túmulo, no jazigo da família. Não, Raquel ficou pelo caminho. O corpo dela ficou pelo caminho. Que triste fim para uma mulher amada como ela foi. Amada como ela foi. Desejada, priorizada como ela foi. Mesmo sem dar filhos para Jacó. Era o amor da vida desse homem. Ela fica pelo caminho. E sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Amadas, a insatisfação não permitiu que ela visse José crescer, que ela celebrasse aquele menino. Às vezes eu fico pensando hoje, nos dias atuais, o conhecimento que a gente tem, se Raquel tinha passagem, se ela tinha condição de ter um bebê de parto normal, se a esterilidade não era uma maneira de preservar a vida dela. Ela não suportaria um parto naquelas condições. Não tinha como fazer cesariana como hoje, gente. Não tinha UTI neonatal, nada disso. E milagrosamente ela dá luz a José. E ela quer mais. E o querer mais leva Raquel à morte. Existem nãos de Deus que são para te garantir a vida. Porque existem sonhos teus que, para serem realizados, te custarão a tua vida. Você terá que morrer para ver esse sonho nascer. E ele não será mais seu, porque você não vai desfrutar dele. Você não vai vivê-lo. Raquel não pôde desfrutar daquilo que ela mais queria na sua vida. E aquelas mulheres com as quais ela competiu a vida toda foram as mães dos seus filhos. Foram elas quem criaram José e Benjamim. Porque ela não pôde fazer isso. Irmãs, eu sei que é muito difícil, às vezes é uma palavra dura para se dizer numa terça-feira de manhã. Mas se a gente olhar de maneira bem fria para esse texto, nós vamos ver que o não de Deus para essa gestação era a garantia de que Raquel ficaria viva. Era como se Deus dissesse: Raquel, você não pode, não tem estrutura física, não tem como você dar luz a um parto normal, sabe? Você vai morrer. E esse menino vai nascer e você não vai criá-lo, eu não, sabe? Mas a gente insiste, a gente quer. A gente quer. E alguns nãos de Deus é para nos poupar de morte, de sofrimento, porque não há estrutura física, não há estrutura psicológica, não há estrutura espiritual para lidar com as consequências daquilo. E Deus diz não. Mas a gente quer. A gente quer. A gente quer. Sabe o que é isso? Falta de pausa para entender.
Talvez, se depois que José nascesse, ela analisasse o parto, a gestação, ela pensasse, será que eu posso ter outro filho? Será? Se ela buscasse a orientação do Senhor, talvez Deus dissesse a ela, não, Raquel, fique com José. Foi um milagre, é isso que você pode viver. É isso que você pode gerenciar. Mas não, ela quis mais. Olha o perigo de uma vida sem pausa. Quando a gente não pausa para sofrer, quando a gente não pausa para celebrar, o custo disso pode ser a morte. Quando você não pausa para viver a dor, viver o processo. Quando você não pausa para celebrar a bênção. É como se José não tivesse nascido. É como se nada tivesse acontecido. Imagina, quando ela pega José no colo, ela diz, me dá outro, Senhor. Entende? Ela não celebra aquilo. Ela não vive aquilo. E o custo disso foi alto demais. Foi a sua morte. E então, Raquel termina a sua vida, chamando a sua vida de uma aflição sem fim. Ela diz assim, filho da minha aflição. Minha vida foi uma aflição. Não precisava ser. Que o nosso coração alcance satisfação em Deus. Eu quero encerrar, irmãs, essa live aqui, citando o trecho de uma música que eu acrescentei algumas frases nela. Não sei, né? Vai que essa live chega na autora, na compositora da música, Ana Paula Valadão. Tomara que ela não me leve a mal. Ainda bem que eu não canto, que eu nunca cantei nas redes sociais do jeito que eu realmente faço com essa música. Mas a música Vem de Ti, Senhor, eu costumo cantá-la assim. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho e o que eu não tenho. Tudo que sou e o que eu não sou. O que vier a ser e aquilo que eu jamais me tornarei. Vem de Ti, Senhor. Quando o nosso coração se dispõe a fazer o que o salmista diz, lá no Salmo 139, se eu pegar as asas da alva e subir para um lugar de triunfo e vitória, eu quero ver o Senhor. Mas se eu descer no mais profundo abismo, um lugar de dor e de perda, de solidão, de trevas, eu quero ver o Senhor. Quando o nosso coração se inclina a ter essas pausas para buscar a Deus na dor e no triunfo, para chorar com Deus, para celebrar com Deus, então a insatisfação não tem espaço para agir na nossa vida. Eu oro para que a semente dessa palavra não seja comida pelos passarinhos, devido à dureza do coração. Eu oro para que a semente dessa palavra não seja sufocada por espinhos, não seja impedida de criar raízes pelos pedregulhos, mas que o seu coração, minha irmã, seja a terra boa da parábola do semeador, que ouvindo a palavra, a recebe, frutificando. Lute contra a insatisfação todos os dias da sua vida, pausando para viver os processos de dor e pausando para celebrar com humildade as vitórias oferecidas ao longo da sua jornada. Amém? Sim, Ju, essa live fica salva, tanto aqui no Instagram, assim que acaba, eu já baixo e coloco lá no YouTube também. Amadas, essa é a palavra que o Senhor deu ao meu coração, para compartilhar com vocês essa manhã. Eu espero que ela tenha trazido respostas, direções, revelações. Quero te convidar para quinta-feira que vem,
estar na live Mães que Oram com a Neide Cassiano é sempre uma bênção. Às 9 da manhã, tá? A live de terça é às 10 e a de quinta às 9 com a Neide. E também, se você quer viver uma experiência, uma imersão na intimidade, na entrega, na intensidade com Deus, né? No secreto, buscando o coração de Deus, que é o tema, eu quero te convidar para estar conosco no nosso 8º Retiro de Mulheres Satisfeitas. Nós temos ainda 17 vagas. Então, uma delas pode ser sua. Você pode pagar no cartão de crédito, pode parcelar quantas vezes você quiser, só entra os juros da maquininha, ok? Então, vem estar conosco nos dias 26, 27 e 28 de setembro, no sítio Manancial, na Dutra, em Piraí, para a gente poder viver esses tempos assim de alegria, de intimidade, de entrega, de busca ao Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Até quinta-feira, como espectadora aí da live Mães que Oram. E até terça-feira, onde eu vou estar aqui novamente, se o Senhor permitir, compartilhando mais uma palavra de Deus com você. Beijo carinhoso. Fique na paz de Jesus.